Fala, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira e, como eu sempre digo, né? Toda quarta-feira ela é especial. Eu sempre trago alguém diferente que marca a sociedade de alguma forma, né? E hoje vocês vão ficar encantados com a entrevistada, que ela é sensacional, ela é encantadora. Ela só por si só já nos atrai a ficar ouvindo, né? E vocês vão saber de quem eu estou falando daqui a pouco. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar dos meus patrocinadores, os meus amigos, que ajudam a manter o programa no ar. Então vamos lá, é o Promed Laboratórios, exames laboratoriais, você não pensa outra coisa, é Promed Laboratórios. Você encontra a Promed em vários lugares da cidade. Grupo de Babitonga Engenharia, você está com aquele problema, terreno, não consegue construir, é lá o pessoal do Éder Corbari, da engenharia, da Babitonga Engenharia, resolve. Se não resolve, vai dizer, ó, não tem solução. Mas se tiver, eles vão achar. A Duplicare Gráficas Expressa, cartão de visita, cardápios, enfim, o que você precisar de urgência e emergência, e até o que não é emergência, eles estão lá para te atender. A Casa do Capitão, meu amigo José Lopes, almoço de segunda a sexta e eventos. Não sei se tu consegue, porque a agenda lá é lotada, mas quando conseguir, vale a pena. A ISO Site, que é a nossa fornecedora do site, a Web House Soluções em Nuvens, a Truque do Recanto, a melhor hamburgueria que eu já comi em Joinville, e a batata deles é à vontade e é sensacional. Você é meu convidado, diga que você assistiu aqui, que vai ter aquele desconto. Daniel Gomes, Brooker Investimento. O Daniel também fica inventando esses nomes em inglês, né, Daniel? Só para quebrar o apresentador. É Brooker de Investimento Imobiliário, a InfoHouse Informática e a CID Relojoaria e Ótica, 42 anos, fazendo a felicidade dos casais e as emoções das pessoas ali na Getúlio Vargas, viu? E o Daniel Gomes, 30 anos no mercado. Feito isso, tenho o prazer enorme, gigante, sensacional de receber e apresentar a minha convidada, Carolina Lotti. É isso? É, Carolina Lotti. É um TH para confundir, é um camarada, mas gosto de chamar de Carol da Jorpem. Exatamente. Carolina hoje é presidente da Jorpem, né? E nós vamos saber um pouquinho mais como é que é esse trabalho, esse desafio de ser presidente da Jorpem, mas antes eu quero saber quem é a Carol. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, dialogar para avançar. Adorei o nome porque é exatamente o que acontece. Quando nós dialogamos, todos evoluem. Obrigada por essa oportunidade. Quem é a Carol? Eu sou Carolina Lotti Kretzer. Falo sempre Carolina Lotti porque acho que é um pouco menos complicado de pronunciar. Mas esse ano estou como presidente da Jorpem e antes disso eu sou consultora em gestão empresarial. Moro em Joinville há 13 anos, então já me considero joinvilense de coração. Amo essa cidade. Sou blumenauense, vim para cá pelo amor, né? Eu digo que vim pelo amor, vim pelo casamento. Olha, o Laércio Becauser da FenaShop, você conhece, o primeiro presidente da Jorpem? Isso. Ele não é de Blumenau, ele morou em Blumenau, ele é de Benedito Novo, e ele veio para Joinville pelo amor. A dona Miriam, que foi a primeira esposa dele, foi a primeira namorada, ele veio para cá por causa da dona Miriam. Olha que coisa. Olha só, Joinville unindo casais, O meu casamento também né? Acho que eu não sei se eu cheguei a contar essa. Não. A minha mulher não é daqui, né? Eu também não sou daqui, eu sou de Guarapari, Espírito Santo, mas vim aqui tô aqui muitos e muitos anos, há 43 anos só. E a minha mulher também veio por amor, né? Ou não sei se foi por amor ou por insistência. Vamos ficar com amor. Mas ela é de Goiás e eu fui buscá-la. Então, mas são coisas da vida, né? A gente tem que fazer escolhas, né? E às vezes a escolha, o coração fala mais alto e a gente acaba saindo da nossa casa de pai e de mãe para viver essa nova história, né? É isso mesmo. E Joinville, nós viemos, meu esposo também é de Blumenau, mas nós viemos para trabalhar em Joinville, né? Mas vocês não eram... Vocês já eram casados lá? Nós éramos namorados. Ah, não, mas então tu não veio por causa do amor.
Estavam namorando. Não foi um joinvilense que te pescou lá. Não, mas ele veio para cá. Ele veio para trabalhar. Para trabalhar, transferido pelo banco que ele trabalhava na época. E aí tu veio junto. E eu vim junto. Tá certo. Então eu vim pelo amor, porque eu adorava o meu trabalho. Não vou deixar esse pãozinho quente dando sopa em Joinville. Vou junto para cercar. É o cercadinho. Exatamente. Não tá fácil, então vou garantir, né? Isso nós estamos falando há quantos anos? 13? 13 anos. Se há 13 anos já era difícil, imagina hoje, minha filha. Não quero nem pensar. Mas exatamente isso. Nós viemos para Joinville. E aqui em Joinville que eu comecei a empreender. Porque lá eu trabalhava com auditoria independente, gostava muito, auditoria contábil, trabalhista, societária. E aí, quando eu cheguei aqui, recém-casada, quando vim, nós casamos, recém-casada, viajava muito. O meu trabalho exigia muitas viagens. E como eu tinha recém-casado, ficar viajando não era legal. Ou dou atenção pro marido, ou vou perder o marido. Exatamente. E aí, por isso, eu comecei a empreender. Porque eu conseguia vagas de trabalho somente na mesma área que exigiam viagens iguais ou com mais tempo longe de casa. Currículo, né? É o currículo, a experiência, e aí é o que abre porta. Exatamente isso. E aí comecei na consultoria empresarial. Consultoria financeira, na época era bem focada, consultoria financeira para diagnóstico financeiro, entender resultado das empresas, entender como gerar lucro, como gerar caixa. E aquela dificuldade de início, né, o tom assim que eu acredito que a maior parte dos empreendedores tenham. Eu sou formada em ciências contábeis, então eu sabia fazer a gestão do negócio, porque eu tinha especialização em gestão empresarial, tinha outros cursos na área. Só que eu não entendia de comercial, eu não entendia de marketing, eu não sabia vender, eu era muito técnica e não sabia vender. E agora, o que eu faço? E aí eu conheci a Silvana Fioravante, ela foi minha coach, e ela me apresentou a Ajorpem. Foi quando eu entrei na Ajorpem e comecei a participar do Núcleo Empreendedor. Foi fantástico, para mim foi transformador, porque eu comecei a entender e a perceber que todas as pessoas, quando começam a vida de empreendedor, elas passam por desafios muito parecidos, de muito trabalho, no início eu presa, até eu conseguir ter alguém para me auxiliar, até eu conseguir formatar o meu processo de venda corretamente. Então, ali no núcleo empreendedor da Ajorpem, eu consegui entender a maior parte dos empresários e empreendedores, quando começam, também ficam noites em claro, também pensam como vão pagar um boleto se não tenho dinheiro ainda, como eu faço faturamento, a venda, entrego, apresento, sendo a mesma pessoa, com a mesma qualidade. As dores eram as mesmas. Exatamente. E foi fantástico. E seguir essa trilha na Ajorpem, essa carreira, digamos assim, na Ajorpem. Comecei participando do Núcleo Empreendedor, depois me tornei presidente do Núcleo Empreendedor, viciei, né, no associativismo, onde um puxa o outro, um chama o outro. E depois fui convidada a participar da diretoria da Ajorpem no primeiro ano da pandemia. Participei e esse ano estou aí como presidente da Ajorpem. Eu digo que a participação associativista, né, é uma cachaça. É igual à política, né? Quando você é picado pela mosquinha azul, você não larga mais. É impressionante. E é 2 palitos, viu? Presidente da Ajorpem, alguém vai te fazer o convite para ser alguma coisa lá na frente. Tu pode esperar que partidos políticos vão afundar carreiro atrás de ti, porque, primeiro, ter mulheres em postos de holofotes já é difícil. E a política precisa de mulheres, né? Tanto pela regra dos 30%, que é a tal da cota feminina, que eu sou altamente contra. Para mim, a mulher tem que estar na política não por cota, mas sim primeiro por querer e depois a questão do merecimento, de conquistas e tudo mais, né? Agora, se eu for pensar em cota, aí é o que acontece. Muitos não têm a cota, compram as mulheres, depois caem porque fizeram coisa errada.
Mas com certeza, não tenho dúvida que vão bater a tua porta logo, logo. É só tu fazer, é só tu ficar brilhando uns 5 minutos a mais, eles vão vir atrás de ti. E é isso mesmo, assim, é a cachaça. Há um tempo atrás eu sempre falava, o núcleo empreendedor é a minha cachaçinha. Mas eu disse, hoje em dia eu não sei se eu posso falar isso, da cachaçinha, né? Mas Pode. é a cachaçinha, ele é o vício, o associativismo. Participar do associativismo é muito interessante. E no empreendedorismo, na Jorpemi, muito mais, assim, nós vemos, e eu falo até por mim, comecei lá, mal e mal sabia me expressar, me comunicar, sabia fazer o meu trabalho, assim como a maior parte dos empresários começa fazendo o que sabe fazer, e o restante, e agora, como é que eu faço? E de repente eu preciso fazer o restante, porque senão a minha empresa não evolui, talvez eu não tenha a renda que eu queira ou que eu precise ter. E no associativismo um puxa o outro, e nós presenciamos lá diariamente pessoas que chegam assim, às vezes não sabem falar, não conseguem se apresentar, não conseguem explicar o que é o seu negócio, e de repente essas pessoas estão voando, fazendo parcerias, montando grupos de negócios, entre eles montam parcerias nos núcleos, e aí eles montam outros CNPJs, a gente já teve esse caso dentro da Jorpemi, e é muito prazeroso ver isso. É um trabalho voluntário, mas que nós ganhamos muito vendo o sucesso de todos nós juntos, né? Um puxando o outro. Eu acho que essa é a grande missão, né? Quando você está aí trabalhando em parceria, tu não precisa pisar nos outros para crescer. Não. O crescimento parte do pressuposto que temos que ter uma base sólida. Se está todo mundo solidificado, a gente cresce junto. Agora, se a gente for um pisando no outro, até eu vou subir mais rápido, mas vou cair mais rápido também. Exato. Então, eu acho que essa é a grande marca da Jorpemi, de você participar da Jorpemi, saber que você é pequeno e que todos lá também são pequenos, são médios, têm as mesmas dores, né, buscam as mesmas soluções e se ajudam para construir algo coletivo, né, e todo mundo caminhar e crescer junto. Acho que essa é o grande diferencial. Nada contra grandes associação de indústrias, né, mas a associação de indústria é muito grande. Né? Eu pequenininho ali, trabalhando, eu e mais um parceiro, um batendo de um lado, eu batendo do outro para afinar a barra de ferro. Como é que eu vou me sentar na mesa com os engravatados que lideram 2.000, 3.000 pessoas? Exato. Pode ser que, na verdade, o trabalho seja o mesmo, mas a dimensão, os degraus já estão mais elevados, né? Até eu chegar lá em cima, há uma grande caminhada. Então, às vezes essa diferença me faz eu sentir um pouco menosprezado, um pouquinho inferiorizado, mas é da vida. Então é melhor de eu estar num local onde todo mundo vai falar a mesma língua, né? Não fala de 2, 3 funcionários. Opa, tá bom, 2, 3 funcionários, eu posso chegar lá. E é isso mesmo, é que os problemas, quanto maior a empresa, maior os problemas são diferentes, as dificuldades, os desafios são outros, e é isso que você falou. As associações de grandes empresas, elas precisam existir, elas são extremamente importantes também, e temos parcerias aqui em Joinville, muito bom o nosso contato, nosso relacionamento com todas as entidades, e é muito importante. Mas na Jorpemi é isso mesmo, é como nós começamos, e é importante para todo mundo saber que todo mundo começa pequeno. Independente do tamanho da empresa, por mais que você tenha por trás alguém que te dê estrutura de uma empresa grande, que alimente os teus colaboradores por um período, mas você começa entendendo os problemas, superando os desafios de uma forma menor. E aí sim vai crescendo, e até como você falou, numa entidade de empresas maiores, quem está representando a empresa, ele lidera as equipes que lideram os pequenos problemas. Quando é uma empresa pequena ou de médio porte, geralmente quem está representando a empresa na entidade é quem tem que lidar com aqueles desafios
pequenos dentro do É negócio. quem assina o cheque. Exatamente. É quem tem a senha da conta do banco para pagar o salário. E a GERPEM é isso mesmo. A GERPEM é para acolher todas as pessoas com todas as suas dúvidas, todos os seus temores e fazer com que as pessoas percebam que todos nós temos desafios e que geralmente temos os mesmos receios dentro do negócio. E às vezes, numa associação maior, eu tenho essa dúvida. Eu não vou falar porque eles não vão nem dar bola para mim. Mas se eu falar no núcleo da JORPM, vai ter uns 2, 3 que vão dizer, não, mas isso aconteceu comigo, aconteceu comigo também. Mas o que tu fez? Eu fiz assim, eu fiz assado. Daqui a pouco acho uma terceira solução, né, menos traumática e tal. E eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para a sociedade, é dizer para as pessoas que o ser humano não foi criado para viver sozinho, isolado. É para viver em sociedade. Em sociedade você tem N níveis da sociedade, né? E a associação de empresários é uma parte muito importante da sociedade. E é lá que se discute muita coisa. Como que é o funcionamento da JORPM, em termos de estrutura? Até para quem é um pequeno empresário que tem um CNPJ e não sabe como é que chegar na JORPM, não sei, mas vou fazer o que lá? Como é que funciona a JORPM? Fala para nós rapidamente. A JORPM hoje ela atende em Joinville, Araquari e Balneário Barra do Sul. Nós temos essas 3 unidades atualmente e temos os núcleos e os associados que participam dos eventos de negócios. A JORPM ela tem muitos eventos de negócios no período da noite, no período da manhã, tem os encontros. Nós temos também o Jovem Empreende através do Instituto AJORPM, que é muito bacana, e os núcleos empresariais. Hoje nós temos 15 núcleos. O núcleo empreendedor é um núcleo multissetorial e tem em Joinville, Balneário Barra do Sul e Araquari. Então, qualquer atividade, qualquer segmento pode frequentar o núcleo empreendedor, porque ele é multissetorial, ele não é focado para um nicho específico. O núcleo, e aí os outros núcleos nós temos, por exemplo, de gestão e pessoas, engenharia, que aí já são nichados. Setoriais e segmentados. E eles participam, é muito bacana, são aí diversas atividades, tem no nosso site, quem quiser acessar e conhecer, saber quais são as atividades, a JORPM, www.ajorpm.com.br. Esses núcleos setoriais, embora eles sejam do mesmo segmento, às vezes as pessoas pensam assim, mas são concorrentes ali dentro? Em alguns casos são concorrentes. E aí eles fazem parceria, eles trocam ideia, um não pode atender um cliente em função da demanda que ele já tem, indica para o outro, e assim vice-versa, e todos eles crescem juntos. Nós temos o núcleo contábil, que é um case de sucesso, porque eles têm, eu não recordo agora se são 26 ou 27 anos, não tenho certeza, mas esse núcleo, eles têm grupos de estudo de cada área da contabilidade, eles têm os colaboradores dos diversos escritórios se unem para tirar dúvida, para conversar sobre determinados assuntos, chamam palestrantes para explicar para os seus colaboradores e se reúnem. Eles têm um padrão de qualidade que a empresa precisa ter, o escritório de contabilidade precisa ter para participar do núcleo. Então, assim, cada núcleo tem a sua dinâmica, as reuniões são quinzenais, as pessoas podem ir lá e participar para conhecer um pouquinho do associativismo, e aí, depois de 2 reuniões, elas precisam sim se associar ou serem nucleadas, mas é muito legal porque nos núcleos eles têm palestras, conhecimento, eles têm essa troca de ideias. Alguns núcleos participam, eles realizam algumas atividades do tipo, o que não fazer no negócio, o que eu fiz que deu errado, ou o que eu fiz que deu certo. Não é o que dá certo, o que dá certo todo mundo já sabe, é o que dá errado. É isso para não fazer. Para não fazer. Em núcleo de contabilidade, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Fernandinho Santa Clara. Ele passou a entrevista dia 10, não sei se você assistiu. Mas o Fernandinho me disse uma coisa, que ele tem uma dificuldade grande com contadores. Porque o instituto dele tem lei de incentivo à cultura, ao esporte, ao lazer, não sei o que, umas leis de incentivo, e que as empresas podem fazer as doações, as deduções do imposto de renda para instituições, para institutos, né? Isso. E ele tem dificuldade
de fazer essa informação chegar até o dono da empresa, até o contador, porque muitas vezes o próprio contador já tem a autorização, o que puder fazer doação para diminuir o meu imposto de renda, pode doar. Isso. E aí ele falou, ele me perguntou, tá, e não consegue me ajudar? Eu digo, pô, vou tentar. De repente, com um convite para eles irem lá, a esposa dele, que é a gestora, a pessoa que trabalha com isso, e é muito fácil, ela explica com muita facilidade. Eu posso, né, de repente, marcar um cruzamento de ideias aí para dar uma palestra lá, para conversar um pouquinho com o núcleo de contábil, né, de contábil, para, nesse sentido, ajudar, né, tentar abrir uma porta, alguma coisa assim, e até mesmo para escutar, né. Olha só que coincidência. Nós falamos na semana passada, se eu não me engano, com algum outro instituto, o Instituto Bolshoi, sobre isso, exatamente sobre isso. No início do ano, na época do imposto de renda da pessoa física, nós conversamos com alguns contadores, nos reunimos em alguns contadores dentro da JORPM, do núcleo, para falar sobre isso. E aí eles explicaram que quando for a pessoa física, ela precisa fazer a doação, por exemplo, nesse ano até 31 de dezembro, e ano que vem o contador ele vai declarar e daí vai abater do que a pessoa precisa pagar. E as pessoas jurídicas são na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica mesmo também que abate. E nós vamos realizar uma campanha de educação, digamos assim, entre os nossos núcleos, para que eles incentivem as pessoas e as empresas a realizarem esse tipo de doação. Olha que legal. Porque realmente nós pagamos o imposto de renda, mas se eu quero doar, às vezes, um valor para um instituto, independente do instituto que for, ou para mais institutos, aí no ano que vem eu tenho uma guia de imposto de renda para pagar. Ao invés de eu pagar aquele valor cheio, vai abater o que eu fiz a doação. E aí o dinheiro está ficando aqui, claro, realmente. Esse é o grande lance, né? Isso. Parte do dinheiro, pelo menos a gente consegue reter aqui, né? Exato, eu ouvi ele falando exatamente essa parte, eu prestei muita atenção porque coincidiu com a nossa conversa. E nós vamos fazer essa campanha sim, talvez vamos trocar esse contato para chamar essa pessoa, porque é importante. Com certeza, com certeza. Eu quero te dar um presente, na verdade, quem está te presenteando é o Cid e Ótica e Relojoaria, 41 anos, né? Então tá aqui um presente para você. Olha só que lindo, posso abrir? Pode, claro. É um relógio de parede, botar na cozinha, em cima da geladeira. Mas vou te falar que estou em período de reforma e eu estava pensando que eu quero um relógio na minha cozinha. Olha aí, ó. Obrigada. O Cid ali na Getúlio Vargas, sim, perto da Assembleia de Deus, ali tem ele é escondidinho, que tem um ponto de ônibus bem na frente da relojoaria, mas ele vai lá tomar um café com ele. É uma figura maravilhosa. Ele conta a história dele, que é sensacional. De repente, convida ele para participar da JORPM, quem sabe? Sim, é importante, para todos nós. E ele é uma pessoa maravilhosa. E ali tem de tudo, né? Inclusive, a gente vai tomar café e sai com o relógio no pulso, né? Olha só. Porque ele é tão bom de conversa que me vendeu um relógio. E é importante, isso significa que ele está fazendo bem o papel dele de empresário. Mas com certeza, ele é muito bom. Ele é muito bom. Às vezes os amigos vão lá. Dias atrás eu encontrei o Eni Voltolini lá. O Eni foi levar um relógio velho que o neto dele achou numa gaveta e o neto coleciona. Nossa. Só que o relógio estava sem funcionar, né? Aí o vô pegou o relógio, levou lá no Cid e mandou reformar o relógio para entregar para o neto colecionar. Então é isso que acontece, né? Com 40 anos de mercado, muita gente já nasceu dentro daquela relojoaria e até hoje vai ali na relojoaria conversar com o Cid. Faz história, é verdade. Eu quero saber um pouquinho da tua profissão. Da minha profissão. A gente já escutou um pouquinho, deu assim um introdutório dela, né? Mas o que a Carol faz exatamente? Até porque às vezes alguém tá nos ouvindo e pode se interessar pelo teu trabalho, né? Exato, e esse ano eu falo que eu acabo falando que eu estou como presidente da JORPM, esqueço de falar da Carolina, da minha atividade, que é a minha paixão.
Eu faço consultoria em gestão empresarial. O nome da empresa é Carolina Lotti Gestão Empresarial. E nós realizamos consultoria para entender qual é o resultado do seu negócio, se você tem resultado, se você quer melhorar o resultado, se é preço de venda que você precisa ajustar, se é a forma de tributação ou as lideranças que precisam melhorar, precisa de capacitação para o setor administrativo, para o setor financeiro. Organizamos todo o processo da empresa, administrativo, financeiro e trabalhista, para impactar no resultado financeiro do negócio, para gerar caixa para a empresa e para o dono da empresa ter o lucro aí que ele desejava, porque as empresas, quando a gente constitui um negócio, acaba sendo como um filho. A gente quer que dê certo e ele precisa dar certo. Eu sempre digo no Código Civil, fala que a empresa tem que gerar resultado positivo, que tem que gerar lucro. Então, é muito importante que as empresas tenham lucro, que elas conheçam, que elas saibam. E o nosso trabalho começou, por acaso, na consultoria de gestão financeira, e depois nós fomos ampliando para parte administrativa, trabalhista, porque tudo isso acaba impactando no resultado, na geração de caixa, em função de tributação incorreta, ou então falta de organização. As empresas acabam, às vezes, no início em especial, misturando caixa, pessoa física com pessoa jurídica. Eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? Um dos maiores problemas. Eu tento aqui, eu tenho uma conta específica com e-mail de Pix dialogar para avançar. Isso. O nosso e-mail é @gmail.com, né? Então, todo o dinheiro que é dos nossos patrocinadores cai nessa conta. E eu tento não mexer. Então, eu tenho que pagar o estúdio, aí eu pago o pessoal que está cuidando das minhas redes sociais. Então, vai fazendo essa gestão. E eu tento não mexer, porque eu sei que se cair na conta 100, que é a conta única, vai se misturar. E aí deu problema. E você se paga, Elton? Lembra de se pagar? Não consigo ainda. Ah, tá, ainda. Não Ótimo, adorei ainda. essa palavra. Mas está contabilizando lá, tá deixando registrados os meses que não se pagou. Vamos dizer que o meu pagamento neste momento é a imagem que a gente está construindo, a perspectiva de crescimento. Eu acho que isso tudo faz parte do processo de maturação de qualquer negócio. E eu encaro, né, aqui, né, como um negócio. Isso. Embora que é um negócio que ainda não é rentável, mas não deixa de ser lucrativo, porque me gera resultado, eu pago as contas e ainda sobra alguma coisinha para reinvestir. Ótimo, então. Tá, Só não tem o salário. Né? O salário a gente tem que correr nos outros 29 dias do mês, a gente tem que fazer o nosso salário. Exato, mas o início das empresas normalmente é dessa forma, mas é importante falar em se pagar, lembrar disso, porque muitos empresários, eles não se pagam porque eles misturam, você faz corretamente, separa as contas, mas muitos empresários acabam misturando a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, e aí eles dizem que não tem salário, e aí está o nosso trabalho de ir lá e demonstrar para ele, não, talvez você tenha o salário, só que como você mistura suas contas física e jurídica, você não sabe o quanto você tira. Exatamente. E às vezes a pessoa está tirando muito mais do que ela poderia da empresa e não consegue crescer. Exato. Não, porque eu entendo, por exemplo, se tu fatura 5 mil, isso é um faturamento baixo. Sim. Mas eu trabalho sozinho. Uhum. Mas qual é o meu custo? Eu tenho custo de 2 mil, então eu tenho 3 mil de resultado. Esse 3 mil é meu? Não. Eu tenho que deixar pelo menos 1.000 para fazer deixa ali. Se eu reinvestir, beleza. Se não, deixa ali. Exato. Uma hora eu vou precisar. Em especial para o momento do crescimento, que nós chamamos do boom do crescimento das empresas. Muitas vezes as pessoas... É muito comum no Brasil acontecer aquilo de, sobrou dinheiro na conta, eu vou trocar de carro. E aí chegou o momento do crescimento da empresa, é o momento que ela mais precisa ter fluxo de caixa, porque ela vai precisar investir, vai precisar contratar, talvez um maquinário novo, ela precisa de melhorar o comercial, precisa de marketing, e ela acaba gastando esse dinheiro, não tendo a reserva, porque ela pensou que sobrou o dinheiro,
não fez um planejamento adequado, ou então fez o planejamento e não olhou, o que é pior ainda. E aí, no momento que ela poderia crescer, que tem a oportunidade de crescimento, não tem esse dinheiro. E você comentou aqui, o faturamento, por exemplo, de 5 mil, ele é baixo. Isso depende muito do objetivo do negócio, da pessoa, do custo em especial. Mas o importante é isso, é saber qual é o custo real da empresa e aí cuidar muito para não se enganar com esses custos. Porque às vezes a pessoa, eu trabalho em casa, então eu não tenho custo nenhum. Porque aqui é o meu café, a energia. Tem que ver uma coisa que eu acho bem complexo, é motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo, ele acha que é o empresário. Porque eu faço meu horário, ninguém manda em mim. Só que ele não faz um planejamento, né? O carro é uma bomba relógio, que a qualquer momento pode estragar. Você tem que... Então você ganha, sei lá, 6 mil reais no mês. Só que não é teu, esses 6 mil. Então tem que botar no papel tudo que tu gasta de manutenção do carro, pneu, troca de óleo, né? A possibilidade de tu fazer um caixinha para lá na frente tu trocar de carro. Exato. Só que não vai dar certo, essa matemática não vai fechar. Não. Então... E é isso mesmo. E aí também ele precisa ter aquela reserva, aquele seguro adequado para, se ele ficar sem o carro, ele ter um substituto. E esse é um outro problema. Que é o ganha-pão. E aí, dias atrás, teve uma discussão do governo federal que queria melhorar, até não discutiram mais porque não avançou, mas queriam fazer com que o trabalhador de Uber, né, o motorista de aplicativo, pagasse um imposto para o INSS. E aí, quando bate o carro, hoje ele está totalmente descoberto. E aí, no INSS, pelo menos, ele ia ter um salário mínimo. Não é muito, mas pelo menos é mais do que zero, né? Isso. E aí eu não entendo as pessoas, né? Eu não quero ser seletista. Ninguém vai ser seletista. Você vai ter uma guarnição do poder público. Você vai pagar uma taxa, vai pagar um imposto, uma lei, como todo mundo paga. É isso. Você vai pagar. Ou então, se tu não quer, pague uma previdência privada, um seguro adequado, um seguro diferente, um seguro pessoal de vida, isso. Que você, se bater o carro, quebrar uma perna, tem alguma coisa segurada, senão depois as tuas contas vai quebrar. Exatamente. E isso assim que você comentou é interessante do Uber em especial, ou quem trabalha assim, com esse pensamento de que eu tenho horário livre, trabalho no horário que eu quero. Geralmente essas pessoas, elas não têm nenhum registro de tudo que entrou, que veio desse trabalho, custo. E aí, se um dia o fisco realizar uma fiscalização e cobrar imposto sobre esse dinheiro deles, eles também não têm nenhum controle para dizer, não, isso aqui não entrou, isso aqui é de um dinheiro que eu emprestei para alguém e a pessoa me devolveu. Então, minimamente, as pessoas, nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, precisam ter esse controle, justamente para poder provar de onde recebe o dinheiro, por que tem dinheiro, quais são os seus custos, qual o seu resultado. Eu quero comprar algo, planejar como eu consigo comprar algo. Por exemplo, essa pessoa que você comentou, né, o motorista do aplicativo, se ele não tem nenhum controle e ele pretende assumir uma parcela para trocar o carro, ele não sabe nem o quanto ele pode assumir de parcela. Primeiro que ele nem tem como justificar a parcela que ele quer pagar. Agora, eu fico imaginando, né, pegando bem o que na área que tu trabalha, se tu fosse dar consultoria para um cara de motorista de aplicativo, como é que ele vai justificar entrando R$300 na conta todos os dias para o leão? Porque se for contar, vamos dizer que o cara trabalha 24 dias no mês. R$300, isso dá mais de 7 mil reais. Isso. Quase 8 mil reais por mês. Já está no limite. Passou o mês já. Já passou o mês? Já passou o MEI. O passou limite do MEI. Se ele não tem MEI. Se ele é pessoa física, CPF. Vamos botar 8 mil vezes 12, isso dá 80...
dá 96 mil reais. Isso já dá imposto de renda. Já dá. O ideal é quando a pessoa ela tem essa renda mensal, ela pague através do Carnê-Leão, todos os meses faça uma apuração. Só que ele, dependendo da atividade, não é o caso do Uber, mas dependendo da atividade, ele consegue lá e justificar as suas despesas. Se para realizar a minha atividade, eu tive despesas e abater. Pois é, esse é um problema do motorista aplicativo, porque o cara ganha quase 8 mil reais no mês, mas tem a gasolina que ele tira no mínimo 100 reais todos os dias. Isso. E isso o Leão não quer saber. Não, mas se ele tivesse ao menos a sua inscrição no MEI, ele conseguiria justificar que a sua renda não são os 8 mil reais, que é o 8 mil menos a gasolina, menos o seguro, menos a manutenção, ele conseguiria justificar. Claro que o MEI, dentro do MEI, ele já ultrapassou o limite. Mas o ideal ainda é ele fazer a conta, entender se ele fica como pessoa física, que aí a tabela progressiva pode chegar a 27,5% de tudo que ele recebe, se ele abre um MEI ou se ele abre uma ME mesmo, uma empresa optante pelo Simples Nacional. Isso é conta, precisamos fazer essa conta, mas isso que é importante ele fazer entender. E aí entra o nosso trabalho, que é entender isso mesmo, qual é a melhor forma de a pessoa atuar nesse momento, no início, depois quando ela cresce, e aí realizamos esse planejamento de, vou começar dessa forma, eu posso até começar como um MEI, mas quando eu preciso passar a ME, quando eu preciso passar a ter uma outra forma de tributação. Agora, por exemplo, Elton, vem a reforma tributária, ela já está aí batendo na porta e ano que vem já começam os testes. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas precisam se atentar muito mais, todas precisam se atentar, porque vai mudar muito mais as do Simples Nacional, que atendem outras pessoas jurídicas, por exemplo, elas vão ter que se adequar aos clientes delas. Vai acabar com a farra da pejotização. Não necessariamente isso. Ou vai regulamentar, não? Nessa parte ainda não vai mexer. Ainda não. O que vai acontecer, empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, elas têm direito a crédito sobre tudo que elas compram. E as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, que venderem para empresas que não são optantes, elas não vão dar esse crédito. Então quer dizer que quem tem direito a receber não vai poder receber porque optando pelo Simples não lhe garante esse retorno. E aí o Simples Nacional vai ter que reduzir, adequar o seu custo para competir com as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Então é importante as empresas que são tributadas pelo Simples Nacional se atentarem para esse fato, porque vai existir a possibilidade de elas pagarem o CBS e IBS, que são o IVA dual, por fora do Simples, e aí sim elas vão continuar sendo competitivas, dependendo do seu mercado. Mas é muito importante elas fazerem essa conta, elas entenderem isso. E aí, nesse mês de outubro, a AGERPEME vai fazer uma palestra falando sobre isso, especificamente para as empresas do Simples Nacional. Que legal. Eu conheço o pessoal do Pop-Up, que é um aplicativo municipal. Sim. Não sei se você conhece, pessoal. Não, o pessoal não, só o aplicativo. O aplicativo você conhece, já usou não, né? Não. Baixa lá. O Pop-Up tem uma galera que é motorista de aplicativo aqui. E eu acredito, né, que é na mesma pegada que nós estávamos falando agora há pouco. Talvez um desafio que eu faço para essa pessoa é de reunir essa turma, esses motoristas, dar uma pequena palestra para eles a se atentarem da importância que se tem de se pensar em planilhar custo, benefício, se adequar às regras fiscais. Eu acho legal isso. De repente a gente pode fazer algo bacana aqui, um evento desse aqui, lá na AGERPEME, né? A gente transmitir isso ao vivo, quem sabe. Desafio aceito. Né? Então, vamos trabalhar nisso. Então eu entro em contato com o pessoal do Pop-Up, lanço o desafio para eles, vamos ver o que dá. Porque realmente é muito importante, e aí coincide que o nosso trabalho, o meu trabalho, vem de encontro com o que a AGERPEME proporciona para as pessoas, né, e busca. Só que a AGERPEME vai muito além da parte financeira e administrativa. Claro! É um
todo, né? Para quem está começando, para quem já começou. Por que não, de repente, despertar nesses motores de aplicativo, eles adquirirem um MEI, se associar à JPM e criar um núcleo de motoristas de aplicativo? E aí eles podem conhecer os benefícios. Claro. Porque, por exemplo, ter um plano de saúde com poucas vidas, com uma vida, é muito desafiador. Porque os próprios planos não comercializam isso, mas através da JPM existem outras possibilidades, e muitas pessoas não conhecem, mas a JPM ela existe para isso, para proporcionar esses benefícios para todas as empresas, inclusive para o empresário, né? Para quem é empresa ainda, que são os nossos grandes empresários das pequenas empresas. Mas estou aqui disposta a cumprir esse desafio. Então vou trabalhar nisso. Tá vendo que o Dialogar para Avançar é buscando soluções também? Era um outro programa que tinha, buscando soluções. Mas a gente tenta ajudar a sociedade de qualquer forma, de qualquer maneira. O nosso programa já estamos indo para os finalmente, e eu quero deixar aqui aberto para as últimas considerações e te agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu acho que mais momentos e mais mulheres como você devem assumir o protagonismo nas entidades, seja sociais, educacionais, culturais, empresariais e políticas, por que não, né? Porque não se faz sociedade sem política. Exato. E política com equilíbrio, política com diálogo, política com seriedade e honestidade. E nada mais justo que as pessoas adquirirem essa experiência, esse gosto da coisa, de novo, de cedo, nas entidades, nas associações. Então, meus parabéns, né? E conte sempre comigo, e quero só agradecer. Obrigada, Elton. Eu agradeço a oportunidade e esse momento. Dialogar realmente faz todos nós avançarmos e auxiliarmos as pessoas. E como considerações finais aqui, eu vou deixar para o público do Dialogar para Avançar. Venha participar da JPM. Para você que não conhece a JPM, para você que empreende, é empresário ou tem esse desejo como objetivo de vida, empreender, auxiliar pessoas, ser voluntário em algum instituto com finalidade social, a JPM também pode estar aqui para você, ela está presente, ela pode te ajudar, ela proporciona isso. A JPM existe para auxiliar os grandes empresários das pequenas empresas, os empreendedores, as pessoas que sonham, que buscam empreender, que querem saber como fazer isso. A JPM auxilia as pessoas a realizarem os seus sonhos na vida empresarial. É isso aí, meus amigos, né? Dado o recado, né? Quero pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo para que chegue no maior número de pessoas, que são informações privilegiadas e quase que exclusivas, né? E agradecer mais uma vez a Promed Laboratórios, do Giscard, Grupo de Babitonga de Engenharia, do Éder Corbari, da Duplicare Gráfica Expressa do Carlos, da Casa do Capitão do meu amigo Zé Lopes, da ISO Site, do Fernando, da Web House Soluções em Nuvens, do meu amigo Gustavo Gutz, Truque do Recanto, a melhor hamburgueria da cidade, Daniel Gomes, broker de investimentos imobiliário, Info House Informática e Cid Relojaria e Ótica. Eu fui e volto na quarta-feira que vem, ou a qualquer momento que, sem você esperar, a gente pode estar de volta, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem todos com Deus.